Hoje eu vou terminar a série que eu estava compartilhando com vocês sobre a riqueza da adversidade. E eu quero te falar algo, irmão. Você é enriquecido quando passa por adversidade. Você é enriquecido. Você tem que definir isso de uma maneira muito clara na sua vida. Há despojos de batalha em todas as lutas que você tem. Seja ela conjugal, seja ela financeira, seja ela ministerial. Depois que você passa por essa batalha, Deus leva você para um outro nível. Deus promove você. Deus alarga a sua influência, a sua capacidade. A maneira dele usar você vai ser outra. Quantos estão conseguindo entender? Diga amém. Então, essa semana, como eu comentei com vocês, foi uma semana de muitas adversidades. Mas é importante que você compreenda o porquê que as adversidades acontecem. Adversidades acontecem porque nós estamos indo contra a mão desse mundo. Esse mundo jaz no maligno. E tudo o que nós estamos fazendo para a edificação e expansão do reino dos céus. Amém? Mas, o Senhor falou comigo algo essa semana, um momento assim muito conturbado, muitas coisas para resolver. E assim, uma coisa é quando você tem o controle daquilo e consegue resolver fruto de uma ação direta. Mas quando o controle não está nas suas mãos e você depende de outras pessoas, irmão, não há o que fazer. Você tem que confiar, você tem que depender do Senhor. E o Senhor falou algo comigo, eu estava dirigindo, orando sobre as situações que precisavam de solução. E o Senhor falou comigo, a preocupação excessiva, olha para cá, a preocupação excessiva em determinada área da sua vida só mostra que essa área eu não governo. Essa área você não entregou nas minhas mãos ainda. Está nas suas mãos, é você que governa. Pastor, na área conjugal, pastor, eu já entreguei. Meu casamento tem ido de vento em polpa. Porque essa área você entregou completamente e confiou os cuidados de Deus. Mas em outras áreas, financeira, você coloca, mas se o Senhor não faz até o dia 10, você pega de novo. Não é? E dá um jeito. Mas nem sempre é possível dar um jeito. Tem hora que as coisas saem do controle. E aí você precisa ir para uma dependência total e absoluta do Senhor. E é nessa hora que o Senhor alarga a sua visão, alarga seu entendimento e faz com que a sua fé se multiplique e ela seja fortalecida. Então, há despojos esperando você. Você sabe, existe um princípio no Velho Testamento, nós não estamos mais debaixo da lei, só que nós podemos tirar um princípio da lei para extrair riquezas espirituais. Então, para você ter uma noção, Paulo, ele fala na Nova Aliança que nós não devemos amordaçar a boca do boi enquanto ele debulha o trigo. É claro que Paulo não está preocupado com o boi. Paulo estava falando disso a respeito do sustento dos obreiros que estão à frente da igreja. Então, Paulo tomou um princípio do Velho Testamento e fez uma aplicação no Novo Testamento. E existe também a lei dos despojos. Existia uma determinação que todo o exército que saía à batalha, ele tinha o direito de ficar com a riqueza do exército vencido. Então, ele saqueava tudo. Então, para você ter uma noção, quando Israel saiu do Egito, eles eram escravos, sim ou não? Os irmãos estão comigo nessa noite? Amém. Essa névoa está atrapalhando você? Soltaram até fogos aqui hoje, né? Meu pai, sorte que os extintores estão todos aí em dias. Então, preste atenção. Israel era um povo escravo, pobre. Mas quando eles saíram do Egito, Deus moveu no coração dos egípcios e eles foram o quê? Enriquecidos. Os despojos de 400 anos de escravidão foi transferido ao povo de Israel. E eles foram para a terra que Deus tinha prometido a eles. Só que a primeira cidade que eles foram conquistar, qual era? Jericó. Diga comigo, Jericó. Só que, mesmo sendo uma lei espiritual que Deus mesmo tinha estabelecido, Jericó não podia ser tomado nada dela. Porque era a primeira cidade, era o dízimo.
Tudo que fosse tomado era para colocar, para servir a casa do Senhor. Só que Acã pegou prata, uma capa babilônica e ouro, embrulhou e enterrou no meio da tenda dele. O Senhor tirou a mão de favor de Israel. Você lembra da história? Israel foi enfrentar Ai, que era um país, uma cidade pequena, um exército pequeno, e Ai matou o exército de Israel e colocou ele para correr. E aí Josué foi perguntar, mas Senhor, o que aconteceu? Ele falou, tem pecado no meio da congregação. Então, existia esse princípio, só que o princípio do primeiro ainda era absoluto, inegociável. O primeiro é de Deus e não pode ser tocado. Diga amém. Então, quando você separa o primeiro, você está mostrando honra, atribuindo peso, valor, àquilo que Deus já estabeleceu como dele. Você está entendendo? Diga amém. Mas todas as outras cidades, eles tinham o direito de tomar a riqueza. Então eu quero te falar, quantos iam à batalha? Não eram todos. Muitos ficavam guardando o acampamento, as mulheres ficavam, as crianças ficavam, os idosos ficavam, os adolescentes ficavam. Ia a partir dos 20 anos. E era a minoria. Mas a riqueza não ficava só com o exército, ficava com todo o povo. Quantos estão conseguindo entender? Diga amém. E olha o que diz a palavra de Deus em Crônicas, 1 Crônicas 26, capítulo 26, verso 27. Dos despojos da guerra, dedicaram para a conservação da casa do Senhor. Dos despojos da batalha, dedicavam à conservação da casa do Senhor. Então, sem batalha, não há despojos. Sem batalha, não há como você saquear os despojos do inimigo. Então, todas as vezes que você sai para batalhar, não é só você que é enriquecido, todos que estão à sua volta. E toda batalha que você enfrenta é para a conservação, manutenção e crescimento da casa de Deus. Não está falando aqui só do aspecto financeiro, mas do aspecto de maneira geral. Quantos irmãos são fortalecidos, encorajados, consolados pelo testemunho que você carrega? Você passou por uma batalha, venceu essa batalha, e agora não sou eu que estou falando na vida dele ou dela, você. E aí essa riqueza que você extraiu da batalha está compartilhando com os irmãos. Então você está conservando, consolando toda a congregação. Irmão, a igreja, ela é mantida pelas riquezas das batalhas que os membros vivem diariamente. Eu nunca vou me esquecer. Cadê o Fagner? Levanta a mão aí, Fagner. Eu nunca vou me esquecer desse dia. Fagner estava atrás de mim uma semana. Pastor, nós precisamos conversar. Pastor, nós precisamos conversar. Eu falei, irmão, o que aconteceu? Essa semana eu estou com a agenda cheia. Pastor, é urgente. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, então vem aqui no meu escritório. Ele veio no meu escritório. Eu falei, o que é, pastor? É sobre vida financeira. Eu falei, o que aconteceu, pastor? Eu estava orando a Deus e pedi para o Senhor, Senhor, quem que foi a pessoa mais lascada nessa área que venceu? Aí ele falou, o meu pastor já passou por tantas coisas. A luz dele já cortou, ele já ficou andando a pé, ele já teve dificuldade de fazer compra. Ele falou, ele pode ter uma palavra de consolo para mim nesse momento. Eu não tinha dinheiro para ajudar ele, mas eu tinha outras riquezas para compartilhar com ele. Que às vezes você não precisa de dinheiro, você só precisa de uma palavra de encorajamento. Eu falei para ele, filho, o que eu tenho eu te dou, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho essa experiência, vai dar certo. Só permaneça, só continua. Então uma pessoa que ela perde um ente querido, e o Espírito Santo consola ela de uma maneira tão profunda, tão especial, ela é enriquecida com aquela dor, depois ela passa a enriquecer outros que tiveram a mesma experiência trágica. Vocês estão conseguindo entender isso? Então fala para o seu vizinho, essas batalhas que você está passando, tem tanta riqueza te esperando, e que tudo vai cooperar para o seu bem, e vai cumprir com um propósito, mesmo que você não entenda hoje, mesmo que você não veja hoje, mas tudo está sendo alinhado por Deus.
E nesses dias Ele vai te surpreender. Quantos creem nisso? Vai te surpreender. Mas você precisa estar ciente. A minha avó contava para mim, não sei se a sua avó era dessa, a minha avó era cheia de história. E ela falava assim, você está vendo o arco-íris? Eu falei, tô. No final do arco-íris tem um pote de ouro. Quantos já ouviram essa história? Oh, você também foi enganado. Que coisa. É muito bom quando a pessoa não é enganada sozinha. Eu falava, vó, mas aonde que está? Você tem que achar o final do arco-íris. E quando você é criança, você fica pensando, gente, é um pote de ouro. Aonde que está? E a gente era pobre de maré descia. Eu falei, gente, não precisava de mais desse pote de ouro. Mas eu quero te falar, filho, não é no final do arco-íris que está o pote de ouro, é no final da batalha. É no final da batalha que os despojos estão te esperando. Mas quantos querem fugir das adversidades da batalha? Todos nós. Mas por isso, nem todos recebem a mesma riqueza e avançam na mesma proporção, porque fogem, achando que essa sempre é a vontade de Deus. Deus pode te livrar ou Deus pode te equipar para vencer as batalhas e você sair delas enriquecido. Então, diga assim comigo, os despojos de todas as minhas lutas é para manter a casa de Deus. Então tem momentos que é financeiro, né? Nós temos que terminar a obra da chácara, nós temos esse lindo projeto para iniciar. Então tem momentos que você vai passar por batalhas espirituais, resistências, você vai ser enriquecido financeiramente e você vai ser um canal generoso na obra de Deus. Você vai ser um investidor fiel, um patrocinador do ID de Cristo. Mas não é só isso. Tudo que você carrega é sim uma riqueza a ser compartilhada. Então eu sou muito abençoado. Eu gosto muito de ouvir a história dos irmãos. Essa semana passada uma aluna do cursão me abordou, ela falou, pastor, você não tem noção que em um ano Deus fez na minha vida. Eu era aprisionado. Ela falou, pastor, eu odiava crente. Pastor, eu tinha uma aversão ao povo evangélico, porque ela teve um trauma no passado. Ela falou, pastor, eu fui liberta. Você não tem noção. Eu gostei tanto. Ela é uma senhora já. Ela falou, pastor, quando eu entro no culto, eu flutuo. Ela falou, pastor, eu não sei quem está do meu lado. Eu só ergo a minha mão, eu choro. Pastor, eu amo a igreja, eu amo ir no culto. Pastor, eu fiquei tão impactado com aquilo. Aquilo me enriqueceu. Porque foi algo que ela passou, ela contou a história dela para mim, eu ouvi com paciência, mas aquilo foi uma riqueza depositada no meu coração. Quantas vezes você está debilitado, magoado, apático, prostrado, aí você encontra o irmão, ele traz uma palavra de esperança ao seu coração. Seu coração recebe o quê? Fôlego de vida. Você fala, ufa, irmão, que palavra abençoada, que encorajamento abençoado, muito obrigado. Ele não te deu nada, ele não resolveu a sua situação diretamente, ele só foi um encorajador, foi um profeta de Deus na sua vida. Isso são riquezas especiais, reservadas para os que saem à batalha. Quantos estão entendendo? Diga amém. Sabe por quê? Como Jó disse, Senhor, eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora eu conheço o Senhor por experiência, por realidade. Antes da batalha, tudo que você sabe é só uma teoria. É só teoria. Quantos aqui, essa não é o momento de você levantar a mão, é só para você. Quantos aqui já falaram com uma pessoa, confie em Deus. Depois de 2 semanas, você que estava precisando dessa palavra. Não levanta a mão, não cutuca agora. Você estava ali conversando com uma amiga, com um parente, com um filho. Aí você fala, você tem que descansar, tem que entregar na mão do Senhor. Passa 3 dias, ó você lá, sem dormir à noite, precisando descansar, precisando da mesma palavra que você compartilhou. Por quê? Antes de uma situação, tudo que nós sabemos é apenas teoria. É no momento da batalha que você vai ver a capacidade do fio da sua espada. E a espada é a palavra de Deus na sua boca.
Não é isso que a Bíblia diz em Efésios? Que a palavra do Espírito, que a palavra de Deus é a espada? Então nós vamos descobrir do que nós somos feitos nos dias das batalhas. Amém? Amém? E aí nós vamos ver se o descanso, se a graça de Deus. Então pensa comigo. Paulo e Silas, vem aqui. Hoje você quer ser Paulo ou você quer ser Silas? Então você vai ser Silas porque você é discípulo, eu vou ser Paulo. Vem aqui. Então Paulo e Silas. Amém? O que a Bíblia diz lá em Atos? Foram presos. Depois de serem açoitados em praça pública. Foram levados para uma suíte chamada cárcere interior. Sabe o que é o cárcere interior? É aonde caem urinas e dejetos dos outros presos. Foi lá que eles foram colocados. Com os pés amarrados, as costas todas sangrando, e eles começaram a conversar. Paulo, Silas, que ministério foi esse que eu te dei, Silas? Que sofrimento que Deus tem permitido na nossa vida. Ah, não, acho que eu vou abandonar o apostolado, vou continuar fazendo tendas. Reclama de alguma coisa, reclama. Faz uma reclamação. Homem de Deus, até para ensinar, não consegue reclamar, você está vendo? É uma benção. Aleluia. O que a Bíblia diz que eles estavam fazendo? Murmurando. Paulo, a gente só está fazendo bem para as pessoas, pregando o evangelho, e Deus permite a gente chegar nessa situação. Eu vou abandonar o ministério. Não, a Bíblia diz que juntos, à meia-noite, começaram a cantar. Aleluia! Pastor, como que eu sei que eu estou vencendo as batalhas? Como no meio do furacão, você levanta as suas mãos e começa a cantar. No meio das prisões, você não vê saída em lado algum, nem para cima, nem para baixo, esquerda e direita. Você só sabe que o Senhor vai entrar no ritmo da música. Quando você começar a louvar, vai dar 2 passinhos para um lado e tudo vai cair ao seu redor e a libertação vai chegar. Então preste atenção, no dia da adversidade, da batalha, é hora de você colocar tudo que você aprendeu em prática. Na hora que tudo está dando errado, você levanta as suas mãos e diz, a música que você cantou. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além. Um coração cantando aleluia, aleluia. Obrigado. Quiser contratar para show? Paulo e Silas, dupla sertaneja da videira. Amém? Então preste atenção. É nesses momentos que você precisa cantar o aleluia. A bondade de Deus, que não deixa você, precisa ser cantada no dia da adversidade. Por quê, pastor? A adversidade não altera o amor de Deus por você. A adversidade não altera a sua identidade. As condições mudam, a sua posição jamais. Aquilo que você é em Deus permanece, mas as suas condições mudam, são alteradas. Mas você não é as suas condições. Você é o que a Bíblia diz que você é, você pode o que a Bíblia diz que você pode, você tem o que a Bíblia diz que você tem. Mas aonde tudo isso é checado, pastor? Aonde tudo isso é provado? Nas batalhas. Os despojos estão te esperando. Fala, irmão, até quando você vai ficar aí sem acessar? Fala para ele, sem acessar esse despojo. Eu não estou falando para você que a luta é boa. Eu não estou falando que é fácil. Não estou falando isso. Estou falando? Não estou falando que é legal. Não estou falando que é confortável. Mas se você deseja crescer em Deus, é necessário.
enfrentar as adversidades emocionais. Pastor, hoje eu estou enfrentando o vício, hoje eu estou enfrentando a luta emocional. Pastor, não durmo à noite, como você escutou aqui, a irmã testemunhando. Pastor, eu estou tendo questões emocionais, assim, drásticas na minha alma. Mas acredite, tudo isso vai reverberar em uma grande riqueza espiritual para você e para todos que estão ao seu redor. Como estão entendendo? Diga amém. Amém. E a lei dos despojos, que está lá em Números 31, verso 25, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: faz a contagem da presa que foi tomada, tanto de homens como de animais. Tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação, divide a presa em 2 partes iguais. Uma para os hábeis na peleja, que saíram à guerra, e outra parte à congregação. Como que tinha que ser dividido os despojos? Diga comigo, em partes iguais. Uma parte ficava com aqueles que saíram na batalha, e uma outra parte ficava com aqueles que não tinham saído à batalha e tinham ficado na congregação, no arraial. Aí você pode falar: pastor, mas isso é injusto. Um sai para batalhar e tem que dividir em partes iguais. Mas você tem que entender a lógica. Quase sempre é a minoria que sai à batalha. E é dividido em partes iguais. Então, se a minoria sai na batalha, a porção da minoria se torna bem maior. Uma coisa é você ter R$100 e dividir em partes iguais, 50 para cada grupo. Nesse primeiro grupo tem 5 pessoas. No segundo grupo tem 500 pessoas. Não está em partes iguais? Mas no rateio, esse segundo grupo vai pegar uma pequena porção. Você nunca precisa. Irmão, aqui na igreja, você não é obrigado a fazer nada. Você não é obrigado a liderar, você não é obrigado a dar dízimo, você não é obrigado a oferta, você não é obrigado a servir no encontro, você não é obrigado a nada. Você só recebe a oportunidade e o privilégio de fazer isso. Aleluia! Mas, pastor, eu não quero. Eu quero só ficar com a porção da congregação. Aleluia! Só que a porção da congregação é sempre menor. A porção daqueles que saem à batalha é sempre maior. Aleluia! É sempre maior. Acredite em mim, é sempre maior. E está tudo bem. E está tudo bem. Mas você que precisa estabelecer qual porção que você quer. Não dá para você querer a porção daqueles que saíram à batalha. Você precisa, então, agradecer o Senhor. Eu não saí à batalha. Glória a Deus. Eu estou aqui colhendo o fruto da bênção hoje. Aqueles que já saíram, trouxeram as riquezas. Eu estou feliz com isso. Mas, pastor, eu quero mais. Eu quero ser mais usado. Eu quero experimentar novas medidas. Eu quero ir para novos níveis. Então, filho, tira a espada da bainha, levanta o escudo da fé, coloca o capacete da salvação, amém? A couraça da justiça, o evangelho da pregação, do evangelho da paz e vai à batalha. Aleluia. Vai à batalha. Vai à batalha pela sua família, vai à batalha pelos seus filhos, vai à batalha pelos seus negócios, mas não deixa de batalhar. Não coloque outro. Pastor, o senhor foi levantado na videira para batalhar para mim, pastor. Você é o meu empregado. É o senhor que tem que orar para mim. Eu posso até orar por você, mas acredite, se eu orar por você e você for abençoado, até com a sua bênção eu fico a porção maior. Aleluia! É isso que a Bíblia está ensinando. Fui eu que batalhei. Eu fui lá e matei o gigante. E trouxe para você a sua porção. Mas a porção minha sempre é maior. Aleluia. Você entende isso? Mas hoje eu quero que você fique com a porção maior também. Que você saia à batalha. Aleluia. Que você saia à batalha. Então essa semana foi uma semana de viagem. Amanhã eu estou viajando de novo. Aleluia. E estou indo visitar as igrejas que eu acompanho aqui. Juara, Juína, Tabaporã. Pastor, por quê? Olha o tamanho da igreja, tem muitas ovelhas para cuidar. Mas toda a riqueza que Deus tem me dado não é só para mim. É para compartilhar com outras igrejas que precisam avançar e crescer. Aleluia. Não sei se você sabe, mas essa igreja aqui está pagando, está bancando a construção de um prédio lá em Tabaporã. Não era a hora de a gente fazer isso. A gente está precisando colocar dinheiro naquilo que é nosso. Mas quando há uma necessidade, nós vamos à batalha, somos enriquecidos. O que você acha que aconteceu
com as nossas arrecadações financeiras? Você acha que diminuiu porque nós estamos ajudando os outros? Aumentou. Pastor, por que está apertada? Porque eu estou gastando mais dinheiro para terminar. A obra não parou, estou precisando gastar. Não precisei comprar 30 mil de ar-condicionado sem poder agora? Só para você ficar fresquinho lá no encontro com Deus? Você ficou? Você percebeu que é tudo novo lá, bonito? Percebeu, né? Que custa dinheiro aquilo, 30 mil. Parcelado em 12 vezes. Tá com frio? Mas eu tirei os ar-condicionados daqui para trocar por novos. O ar-condicionado travou. Hã? Eu sei que lá no encontro. Aqui nós tiramos para mandar para lá. Vou colocar outros novos aqui também. Chegou lá, travou os ar-condicionados. Tivemos que comprar em cima da hora. Mas tudo isso não foi por minha causa. Nem dentro da capela eu fiquei. Tudo isso é por causa de você. A minha família não estava lá dentro da capela. É por causa de você. Eu não estava pensando em mim. Se eu fosse pensar em mim, eu nunca ia fazer uma conta de 30 mil, sendo que eu já tenho... Não vou nem falar para você não ficar... para pagar. Mas só por causa de você. Então, quando nós saímos para abençoar outras igrejas, quando nós saímos para abençoar outras células, outras famílias, é você compartilhando as riquezas que Deus tem te confiado. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então diga assim, na igreja do Senhor, na casa do Senhor, tudo que conquistamos é para benefício de todos. Aleluia! Você é enriquecido, você é favorecido para abençoar os irmãos. Amém? Você sabe, Davi passou por uma situação como essa. Lá em 1 Samuel, capítulo 30. Olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim: chegando Davi aos 200 homens, que de cansado estavam, e não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi aproximou-se destes, o saudou cordialmente. Então, todos os maus, preste atenção, e filhos de Belial. Pastor, o que é esse negócio, filho de Belial? Homens desprezíveis, inúteis. Mas saíram para batalhar com Davi. Mas qual foi a atitude deles? Dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: viste que não foram conosco, não lhe daremos os despojos que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e vá embora. Davi, porém, disse: não fareis assim, irmãos meus. Como que nos deu o Senhor e nos guardou e entregou em nossas mãos o bando contra nós que vinha. Quem nos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão em partes iguais. Uau! O homem segundo o coração de Deus entendia esse princípio. O que eu recebo não é só para mim. Mas não parece injusto? Não parece injusto? Irmão, eu vou te contar umas coisas que acontecem com o pastor. De vez em quando esse ano nós estamos fazendo culto de casais todo mês. Porque é uma área que o diabo ataca muito. Não tem inscrição, não tem jantar, só vem e ouve a palavra. E quando você ouve a palavra, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a pregação e a pregação da palavra de Cristo. E algum tempo atrás eu fiz culto, fiz 3 dias consecutivos. Quem que você acha que não vem no culto de casais? Só quem precisava estar no culto de casais. Aí um irmão que eu sei que o casamento dele é péssimo, ele não veio. No outro dia ele me ligou: pastor, estou precisando de um conselho. Falei: em que área? Conjugal. Sobre que situação? Essa situação. O que eu tinha pregado na noite anterior? Falei: por que você não veio? Pastor, eu fui jogar bola. Pastor, que você chamou ele de filho de Belial? Não. O que eu fiz? Falei: vai aqui no meu escritório tomar um café. Pastor, por que você não mandou ele ir orar? Porque as riquezas que Deus tem me dado é para ser compartilhado. E quanto mais eu compartilho, Deus me acrescenta. Deus me dá riqueza. Deus me dá despojos.
Eu saio à batalha. Você acha que preparar uma pregação é fácil? Irmão, fácil é ser pastor itinerante. Ele prega uma mensagem, 30 anos do ministério dele. Porque ele prega uma mensagem em cada igreja. A mesma mensagem. Hoje ele prega aqui, amanhã ele prega em Tangará, depois ele prega em Cuiabá, prega em outros estados. A mesma pregação. Mas todo domingo você senta aqui e fala, o que o pastor vai falar? E se repetir, você fala, parece que é comida requentada. Sim ou não? Sim, fala sim. Então, quando vai para a palavra, quando vai meditar na palavra, ataques. Você acha que é simples você parar para meditar e extrair as verdades espirituais? Não é. Mas quando você vence os ataques, extrai as riquezas, essas riquezas são para ser compartilhadas. Fala para o seu vizinho, eu estou esperando as riquezas que você vai compartilhar comigo, abençoado. Amém? Nós não seremos como esses... Irmão, por que Davi não permitiu que eles fizessem aquela ação de reter? Não parece injusto? Porque Davi lembrou esses homens. Quem nos deu a vitória foi o Senhor. Se o Senhor nos deu a vitória, é o Senhor que tem o governo do que nós vamos fazer com os despojos. Se você sabe que tudo que você tem recebido é pela graça de Deus, não é fruto do seu esforço, você sempre vai ser gracioso justamente com aquele que não merece nada. Aleluia. Você fala, o que eu recebi foi pela graça, o que ele vai receber também é pela graça. Amém? E aí você é o quê? Ainda mais enriquecido. Ainda mais enriquecido. Eu quero te falar tudo que você enfrentou essa semana. Vocês gostaram da organização do encontro? Estava uma benção? Aleluia. Comeram bem? Hã? Você sabia que esse encontro foi um grande desafio para você participar? A Energisa ligou a luz nos 45 do segundo tempo. Foram para ligar a luz na quinta-feira, tinha tijolos ao redor do poste. Ele falou, a gente não liga. Irmãos foram lá à noite, saíram de lá quase meia-noite, arrancaram todos os tijolos. Oramos para que eles voltassem sexta de manhã, foram voltar à tarde. Aleluia. Aí, estou lá em Nova Mutum, fui pregar na igreja. Quando eu entrei em área, uns 200 me ligando. Pastor, a Energisa está aqui, reprovou, pastor, e agora? Falei, vamos resolver. O eletricista me liga, pastor, tem uma notícia para o senhor. Eu falei, manda. O ar-condicionado travou. Falei, a Energisa vai ligar. Mas sem ar-condicionado, eu falei, pastor, precisamos comprar ar. Fui atrás de ar-condicionado para comprar. Aonde que você vai comprar ar-condicionado sem dinheiro, sem entrada? Liguei para a irmã, falei, irmã, preciso de uma ajuda. Pastor, o que você precisa? Por isso que você não faz nada sozinho, você não vai longe sozinho. Você sozinho, irmão, é muito frágil. Eu louvo a Deus por essa equipe que Deus me deu. São irmãos e irmãs preciosos. Pastor, vou ajudar. Só que aqui na loja só tem 3 ar-condicionados. Eu falei, eu preciso de 6. Ela falou, só tem em outra filial. Aonde? Em Nova Mutum. Eu falei, eu estou aqui. Pastor, mas não cabe num carro pequeno 3 ar-condicionados grandes. Eu falei, mas no meu vai caber. Eu e a pastora voltamos assim, ó. Aleluia. Cheguei e levei o ar-condicionado. Coloquei o ar-condicionado para funcionar. Maravilhoso. Ambiente refrescante. Estou vendo que uma porta não está sendo montada. Cheguei no cara da vidraçaria e falei, por que essa porta que vai vedar o ar-condicionado não está montada? Ele falou, veio errado. Aleluia. Veio mais de 30 portas. Só essa veio errado. A que eu precisava veio errado. Eu falei, o que eu preciso para consertar isso? Porque aqui está um princípio para você. No meio da adversidade, você tem que cuidar para não louvar o diabo. A adversidade, você tem que louvar o Senhor. Ai, o diabo se levantou, o inimigo está furioso. Fica preocupado com o inimigo, não.
Não fica evidenciando a situação, evidencia a solução, evidencia o favor, evidencia a bênção para a solução daquela situação e pronto, e vai para frente. Eu falei, o que eu preciso? De um trilho para colar em cima desse negócio. Falei, então eu vou lá na cidade atrás. Fui em todas as vidraçarias, não tinha. Aí um irmão, me liga, pastor, achei numa vidraçaria tal. Eu falei, nessa? A única que eu não fui. Eu já estava com um carro para ir para Tangará buscar. O cara tinha aqui. Falei, aleluia. Levei, o cara instalou a porta. Ontem não acabou a energia? Aleluia. Arrumamos um gerador. É para a igreja? Não vou cobrar. Coloca o gerador? Não funciona. Colocamos. Aí foi um outro irmão. Sai de lá com a caminhonete, vai lá onde ele trabalha, pega o outro gerador, liga lá, para vocês dormirem no ar-condicionado. Você está conseguindo entender? E aí, quando eu estou saindo, tinha um monte de carro. Qual que é o pneu que estava furado? Eu falei, o inimigo está brincando de ser inimigo essa semana na minha vida, não. Aleluia. Mas maior é o que está em mim, maior é o que me levantou e prometeu daquele que vem e se levanta contra mim. Se o Senhor é por mim, se o Senhor é por você, quem e o que será contra você, filho? Tudo é uma oportunidade de você glorificar a Deus. Amém? Eu falo para o seu vizinho, não murmure, louve. É fácil? Não, você precisa praticar. Minha esposa ficava olhando assim para mim e ficava assim com a mão, intercedendo. E aí, filho, eu quero te falar hoje algo na presença de Deus. Eu tenho certeza que esse ano vai ser o melhor ano da sua vida. O seu casamento vai mudar. Pastor, mas por que eu estou tendo esses abalos, esses atritos? É uma reforma que está acontecendo. O Espírito Santo vai colocar tudo no devido lugar. E a seu tempo, você vai estar com o microfone nas suas mãos, testemunhando os feitos do Senhor na sua vida conjugal, na sua vida financeira, na sua vida ministerial. Vou te contar um negócio. Não ia. Aí depois decidi contar. Os irmãos sabem que quando eu fui liderar uma célula, minha esposa era contra isso. Os irmãos sabem? E ela falou assim, pelo amor de Deus, não mexa com isso. Minha sogra está aqui no meio, não vou falar para ela se identificar para você. Na casa da minha sogra era a minha célula. Mas ela não participava da minha célula. Na área da casa da minha sogra, tinha uma outra célula, que dava 20, 30 pessoas. Na minha, 3. Eu, a minha esposa, que era obrigada a ir comigo, e um visitante que aparecia lá aleatoriamente. Foi um visitante uma vez, e falou assim, nossa, a célula lá de fora é tão animada. Ele só foi bem educado, para não falar que célula ruim é essa, a outra é muito boa. Mas você acha que é bom você, como um líder de uma célula, ouvir isso? Você acha que é bom você passar pela área e ter lá 30, 20 pessoas sentadas na cadeira e na sua célula, você ser sua esposa esperando que aqueles que você convidou venham? E teve uma vez que uma mulher foi na nossa célula, ela saiu no meio, ela falou assim, eu preciso sair mais cedo que eu vou no churrasco. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Aí a gente orava, jejuava, convidava, fazia evento, mas parecia que tudo estava dando errado. Era uma batalha, era uma resistência. Não precisava nem convidar da célula de fora. As pessoas vinham. Era impressionante.
Mas depois, essa célula ficou com 3 pessoas. Um desses, membro da célula, se tornou um pastor que hoje é o pastor da videira de Arenápolis. Foi o meu primeiro discípulo. A minha mulher, que não queria que eu assumisse a célula, se tornou uma pastora. E o líder, que não era nem para assumir essa célula, sou eu. 100% da célula se tornou um pastor. Das de 25, ninguém se tornou. Aleluia! Glória a Deus. Então, aos seus olhos parece que está dando errado, mas aos olhos de Deus está tudo dentro do cronograma. As coisas estão tudo dentro do governo de Deus e da sua poderosa mão. Não está dando errado, só não terminou o processo ainda. Então, se não terminou o processo, espere, que aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Você está entendendo? Fala para o seu vizinho, espera, filho. Que nesses tempos de espera, o Senhor está te fortalecendo. Por quê, pastor? Esperar vai fazer com que você se torne mais forte. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor. Por que ele anda ao derredor, pastor? Porque ao seu redor, anjos do Senhor estão acampados. Como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resista firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em vossa irmandade, espalhada pelo mundo inteiro. Ora, o Deus de toda graça não é o Deus de todo sofrimento, não é o Deus de toda angústia, é o Deus de toda... Então, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aleluia! Então, depois das adversidades, vai vir o fortalecimento, o aperfeiçoamento, a firmeza e a convicção vai ser ainda mais aguçada. Sua vida nunca mais é a mesma depois. O seu casamento, o meu casamento é o que é hoje porque as adversidades foram vencidas e os despojos da batalha foram acrescentados. Encerro com você com essa palavra de Davi, no Salmo 66, verso 12. Fizeste com que homens cavalgassem sobre a minha cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, ao final, o Senhor nos trouxe para um lugar espaçoso. Aleluia. Aonde que foi? É no meio? É no início? Ao final, diga comigo, ao final. Ao final do processo, eu vou estar no lugar espaçoso. Você sabe o que significa essa palavra espaçoso em hebraico? Revaiá. Revaiá aparece também lá no Salmo 23, que o Senhor faz com que o cálice transborde. Revaiá também pode ser transborde, transbordo. O Senhor, no final, vai fazer com que você transborde riqueza para todos os lados. Quando você falar, você vai falar com autoridade. É muito bom quando você vai conversar com a pessoa, o que sai da boca dela é fruto do que está queimando no coração. Ela fala com propriedade, ela fala com verdade, porque ela passou pelo fogo, ela passou pelas águas, mas agora Deus está fazendo ela transbordar. É precioso demais isso, é ou não é? É precioso demais. Então, quando eu converso com os pastores que estão começando e falo para eles, persevere, persista, continue, a seu tempo Deus vai te colocar num lugar espaçoso. Para eles é difícil ouvir isso. Porque quando você está passando pela luta, irmão, a única coisa que você quer é sair rápido dela. Mas se você pular a etapa, as riquezas não vão ser transferidas de maneira completa na sua vida. Nós precisamos concluir as etapas e os ciclos que Deus tem para nós. Vocês estão conseguindo entender? Amém? Encerro com você, nós irmos para a palavra dos dízimos. Quando nós começamos a obra, eu lembro de uma situação
que a gente foi fazer o nosso primeiro encontro com Deus. Sabe qual que era o valor da inscrição do primeiro encontro com Deus? R$30. Tínhamos 7 pessoas de servos e 13 pessoas participaram. E aí, a gente fez as compras, fizemos na escola 4 de julho. Foi o mover de Deus. Temos discipuladores aqui do primeiro encontro com Deus. Líderes. Só que nós ficamos devendo. Aí eu lembro que tinha um irmão que falou: pastor, eu tenho uns negócios lá na minha oficina. Eu vou vender tudo que tem lá na minha oficina, que eu posso vender, e vou pagar toda a despesa. Eu falei: aleluia, irmão. Aí ele vendeu o volante de um carro, vendeu não sei o quê, e pagou toda a compra do encontro, pagou ali as despesas. Sabe qual que era a despesa? R$2.500. Mas os anos foram se passando. E nós já tivemos aqui irmãos, mais do que uma vez, que já pagaram toda a inscrição do encontro, o encontro completo, mais de R$15 mil sozinho. E eu encontrei um irmão, ele falou: pastor, o meu sonho é pagar um encontro com Deus sozinho, só eu vou pagar. Ele foi enriquecido com o testemunho de outros irmãos. Então, o início, o processo, nem sempre é fácil. Quando você vai receber um conselho sobre a sua vida conjugal e o pastor fala assim: ó, irmão, persevera, essa crise vai passar, não abandona, fica na aliança, continua firme. Pastor, mas não aguento mais ele, não aguento mais ele. Continua. E aí você escuta, luta, persevera, aí amanhã você conta a história. Deus fez. Deus moveu. Tem um monte de semente que só está esperando você se posicionar para que o Senhor possa fazer com que ela cresça e apareça na sua vida. Não se esqueça daquilo que você já semeou. Olha o que a Bíblia diz: que aquele que vem chorando e semeando. A Bíblia não fala para você parar de semear no dia mau. A Bíblia fala: no meio do choro vai semeando, vai abençoando, não para de semear, vai servindo, vai abençoando outros, vai semeando, porque depois você vai voltar com os braços cheios de feixes, sorrindo e celebrando. Sorrindo e celebrando. Mas é para parar de semear no dia da adversidade? É para parar de semear no dia da angústia? É para parar de semear no dia do choro? Não, continua semeando. Encerro com você, filho. Cuidado com essa voz serpentina do mundo. Você está sofrendo? Pensa mais em você. Cuida mais só da sua vida. Acho que você está cuidando muito das crianças da célula, ou muito das coisas da igreja. Você tem que cuidar mais de você. Isso é uma voz maligna. Pedro falou isso para o Senhor: Senhor, você não precisa ir para a cruz, aonde já se viu, o Senhor vai sofrer. Pedro recebeu uma exortação dura: arreda Satanás, porque você cogita das coisas dos homens, não de Deus. Irmão, toda pessoa relevante, ela não precisa ser cristã não, toda pessoa relevante que passou sobre a terra, ela serviu as pessoas. Aleluia. Aqui no nosso município, nós temos várias e várias ruas com o nome de pessoas aqui. Temos ou não temos? Mas quem foram essas pessoas? Qualquer um? Quem foram? Pessoas que serviram outras pessoas. Pessoas que eram empresários se tornaram um prefeito para servir. Um vereador, um médico. Todos que servem serão lembrados eternamente pelo Senhor, se servem a Deus e até pelas pessoas, porque serviram as pessoas. Porque há uma recompensa no servir. Há uma riqueza no servir. Você extrai uma riqueza. Então, quando você serve o seu esposo, há uma riqueza. Quando você serve a sua esposa, quando você serve os seus filhos, há uma riqueza. Mas a riqueza nunca é só para a sua casa. A riqueza é para ser compartilhada com outras casas que estão próximas a você. Amém? A vida cristã é para ser compartilhada. Quanto mais você fizer isso, mais você vai ser enriquecido. Mais você vai ser enriquecido. Essas batalhas que você está enfrentando pode se tornar um livro amanhã que vai enriquecer muitas pessoas.
Você concorda com isso? Diga amém. Fica de pé onde você está.